mais uma reflexão de caminhar na graça. A nossa batalha, a nossa luta. Do que se trata? Quando falamos de batalha espiritual, das nossas lutas, dos desafios, do que nós estamos falando de fato? Paulo escrevendo, ele diz que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra todo o principado e potestades. Ou seja, contra todos os poderes celestiais do mal. Agora, quando ele fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, o que de fato ele quer dizer? Que é de fato a nossa batalha com relação àquilo que é expresso nas Escrituras? Nós precisamos entender isso à luz das Escrituras. Mas antes de entendermos isso, ou antes de discutirmos um pouco isso, precisamos entender uma coisa. A nossa vida, ou seja, qual é o fundamento da nossa vida? O fundamento, aquilo que é a pedra, está ali que estabelece todas as coisas, é Cristo. Cristo é o fundamento de nossas vidas. Nós precisamos entender isso, pois se não entendermos, nós já começamos errado. Nós precisamos construir a nossa vida em cima dessa pedra. Agora, quando fala construir a nossa vida, está referindo à nossa individualidade? Não. É resultante de um compromisso pessoal com Deus. Toda vida, tudo acerca do reino de Deus se trata, primeiramente, de um compromisso pessoal que estabelecemos com Deus com relação à sua vontade e seu querer, que desejamos ardentemente isso. Esse é o fundamento para que na comunidade, ou seja, na família de Deus, no povo de Deus, na igreja, nós revelemos esse compromisso e expressemos através das nossas relações. Então, Cristo é o fundamento. Tendo Cristo como fundamento, como construímos em cima desse fundamento? Para que a igreja revele de fato o propósito e a vontade de Deus, como está na carta aos Efésios. A gente precisa ter esse entendimento, porque tudo é feito para revelar Deus ao mundo, ou seja, a sua multiforme sabedoria, para que a igreja proclame as virtudes de Deus. Então, tudo isso é em cima da pedra, que é o fundamento, que é nós nessa vida, que é Cristo, pois tudo foi feito por Ele, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Então, ou seja, Ele é o início, o meio e o fim da nossa vida. Tudo é baseado em Cristo. Nós fomos criados à imagem de Cristo. Nós precisamos entender isso. Deus nos fez um novo ser. Nos deu um novo coração. Ele nos fez a imagem de Cristo, ou seja, nos fez como Cristo. Ele nos deu a mente de Cristo, isto é, para pensarmos como Cristo, para raciocinarmos como Cristo. Então, nós precisamos compreender isso. Então, o fundamento da nossa vida é Cristo. Ele é a base para tudo. E em cima dessa pedra é que nós construímos tudo o que esteja relacionado à vontade de Deus. Então, nós precisamos sair de um processo de imaturidade, de pensar como uma pessoa natural e pensarmos como Cristo, ou seja, chegarmos à plenitude, à plena estatura de Cristo, de maneira que nós possamos revelar na plenitude da vontade de Deus Cristo. Então, esse é o propósito de Deus, que a gente seja como Cristo, ou seja, cristãos, os cristinhos, aqueles que imitam a Cristo. Então, nós, tendo esse entendimento e compreendendo que Ele é o fundamento, como nós construímos, como nós realizamos essa jornada de deixarmos de pensar como uma pessoa natural, ou seja, nos despimos do velho homem, da natureza humana, e nos revestimos da natureza espiritual, para podermos discernir todas as coisas e todos os tipos de espírito. Essa é a questão que a gente precisa entender. Então, a nossa jornada ela é construída em um tripé, fundamentado na fé, fundamentado na palavra e numa vida de oração. Se não temos isso em nossa vida, nós não conseguiremos cumprir essa jornada estabelecida por Deus. E aí, então, nessa batalha que temos que lutar e enfrentar, já perdemos. Ou seja, nós não cumpriremos a vontade de Deus. Então, tendo esse entendimento, nós precisamos compreender que fé ele é resultante do quê? Do conhecimento da palavra de Cristo. Então, fala de conhecer, de compreender, de ter o entendimento dessa palavra.
que gera a fé em nós, não somos nós, não é o nosso esforço e nem é o nosso pensamento positivo, mas é crermos naquilo que são as promessas feitas por nosso Deus, expressa, revelada em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala de fé, ou seja, o justo vive por fé. Nós vivemos pelas promessas de Deus. Loucura para os homens? Sim. Para uma pessoa natural? É loucura. Desde a nossa salvação é loucura. A salvação é que pregamos e anunciamos por meio da graça de Deus, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, ou seja, por meio da obra que Ele realizou, Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com Ele para vivermos segundo a vontade de Deus, não agora segundo o pensamento natural, mas como um novo ser, um ser espiritual. E nós precisamos entender que isso é loucura, mas isso é fé. Ou seja, nós cremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Mas como eu creio? Porque alguém anunciou. E além de alguém anunciar, eu preciso buscar isso nas Escrituras, esse conhecimento. Então, a fé é aquilo que faz ou que me leva a aceitar aquilo que está na promessa, que é a promessa de Deus que está nas Escrituras. Quando eu aceito isso, então eu estou vivendo por fé. E aí vem outro aspecto. Se eu não busco conhecimento das Escrituras, vou compreender a vontade de Deus? Não. É impossível compreender a vontade de Deus. Então eu preciso ter o conhecimento das Escrituras. Qual é a importância da palavra e da oração? É porque nós somos santificados pela palavra e pela oração. Como isso acontece? Então, nós precisamos entender que a fé vem do conhecimento das promessas de Deus, ou seja, da palavra de Cristo. E toda a Escritura, seja do Velho até o final do Novo Testamento, em Apocalipse, fala de uma coisa só, de Cristo, ou seja, daquilo que são as promessas de Deus com relação a Cristo. E a gente precisa entender que esse é o fundamento. Então, eu preciso conhecer as Escrituras. Mas como faz para este processo de santificação ser real na minha vida? Aí vem um aspecto importante, a vida de oração. Quando nós oramos, nós devemos refletir sobre as palavras que proferimos, porque nós colocamos diante de Deus os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer, nós colocamos diante dele as nossas angústias, e aí a gente precisa julgar isso que nós falamos à luz das Escrituras. Como assim? Nós temos a oração de Jesus, por exemplo. Ele, no jardim do Getsemane, ele diz, olha, Pai, dá para me livrar dessa hora? Vontade expressa, desejo expresso. Mas o que ele fala logo depois? Mas faça a tua vontade. Essa é a oração que nós precisamos aprender a fazer, buscar na oração, nas palavras que proferimos, a vontade de Deus. Quando a gente lê Salmos, nós vemos muitas vezes das nossas angústias, das nossas lutas, das nossas colocações. O que a gente deve fazer com isso? Julgar à luz das Escrituras e ver o que as Escrituras falam, ou seja, qual é a vontade de Deus expressa. Quando fazemos isso, nós refletimos, nós assumimos aquilo que está nas Escrituras por fé e agimos como Cristo, ou seja, faça-se a tua vontade. Entendemos e aceitamos isso. Como C.S. Lewis afirma, ele diz que existem só dois tipos de pessoa. Aquelas que se voltam para Deus e diz, faça-se a tua vontade, e aquelas em que Deus vai falar, seja feita a sua vontade. Então, o que nós precisamos entender? Que nós, na vida de oração, nós devemos refletir sobre o que estamos pedindo. Paulo, por exemplo, ele menciona 3 vezes que pediu para ser curado daquele espinho que ele tinha na carne. Deus voltou para ele, o Senhor Jesus, e falou que minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente precisa entender isso. Então, a vida de oração, quando nós proferimos o que nós estamos pedindo e analisamos isso à luz das Escrituras, nós refletimos e se estiver desalinhado, o que nós devemos fazer? Rejeitar aquilo e buscar aquilo que seja as promessas de Deus que estão nas Escrituras. Tiago fala acerca disso, ele fala, olha, vocês não são atendidos porque vocês estão pedindo
para esbanjar nos próprios prazeres. Então, o que nós pedimos para esbanjar nos nossos prazeres? Esse é um pensamento que é natural. Se nós pedimos a Deus para nos livrar das pessoas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo segundo o pensamento natural. Mas o que nós devemos entender com relação àquilo que nós pensamos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, diz que nós, quando oramos, nós falamos, livrai-nos do mal. E mal? O mal que os outros podem nos fazer ou o mal que nós podemos fazer para as pessoas? Essa é a questão. Quando nós estamos orando e pedindo para Deus nos livrar das pessoas, é porque nós estamos pedindo para que nós sejamos livrados do mal que aquela pessoa esteja nos fazendo e que nós não estamos gostando. Então, isto é o quê? Pensamento natural. Quando nós pedimos a Deus para liquidar os inimigos, o que nós estamos fazendo? Agindo segundo o pensamento natural. Mas quando eu entendo que o mal é o mal que está em nós, porque Jesus mesmo disse sobre isso, que de dentro de nós, do nosso coração, tem toda forma de maldade, ou seja, de egoísmo, de orgulho, de arrogância, de toda a fonte do pecado. Então, nós precisamos entender e aí pensar, ou seja, eu devo pedir para que Deus me livre das pessoas ou para que eu tenha sabedoria para saber e discernimento para saber como agir e reagir diante da maldade que ela quer me fazer, porque ela é uma pessoa natural. Eu não sou espiritual, sou como Cristo. Então eu preciso crescer nisso. E é na vida de oração, naquilo que eu estou fazendo e julgando à luz das Escrituras, conhecendo as promessas de Deus, é que eu vou mudar a minha maneira de fazer. E este processo corre o quê? A santificação, ou seja, vou me despir da natureza humana, da forma de pensar da natureza humana e vou pensar como Cristo. Então essa é a nossa jornada de amadurecimento e essa é a nossa batalha. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, na sua segunda carta, ele diz, olha, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, aniquilar sofismas e levar toda a mente cativa a Cristo. Então, do que ele está falando? Sofismas, o que são? São aquelas meias verdades. Parecem ser verdades, mas não é. Nós estamos cercados delas. O que nós precisamos fazer? Tudo o que ouvimos, tudo o que fazemos, tudo o que falamos, julgar à luz das Escrituras. E essa é a nossa batalha, ou seja, deixar de pensar segundo a natureza humana e pensarmos como Cristo, ou seja, resistirmos à maneira de pensar natural e pensarmos como um ser espiritual, como Cristo. E isso precisa ser fundamentado em quê? Em Cristo, em cima do tripé, que é a fé, a palavra e a oração. E aí, à medida que a gente entende isso, nós vamos deixar de pensar como um ser natural. Essa é a nossa batalha. Não se trata de manifestação de poderes demoníacos. Demônio a gente expulsa, só isso. Foi o que Cristo fez. E o discernimento nos dá a noção exata do que fazer naquele momento. Mas não existe nenhum outro tipo de batalha que não a própria batalha do sofisma, da escravidão da natureza humana, que nos impede de enxergar e de compreender a vontade de Deus. Por isso, toda mente precisa ser levada cativa a Cristo, ou seja, para pensar como Cristo. Quando olhamos Jesus, na sua declaração em Lucas, no início do seu ministério, ele fala o quê? Que ele veio anunciar o quê? As boas novas. Mas ele veio o quê? Proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. De que maneira? Nós estamos falando de uma batalha de uma forma de pensar, da natureza humana, da maneira de viver. É disso que trata o reino de Deus. E a gente precisa entender que essa é a nossa batalha. A batalha espiritual que nós enfrentamos. Por isso, Paulo escreve lá nos Efésios que a gente precisa revestir de toda a armadura de Deus. É dessas coisas que ele está falando. Como a gente rejeita os dardos inflamados do diabo? Pela fé, o escudo da fé. E o que a fé fala? Das promessas, daquilo que Deus fala acerca de nós, do seu propósito, da sua vontade, de que o maligno não nos toca. Então a gente precisa entender isso. A nossa batalha se trata na mudança de uma maneira de pensar. Por isso, nós lutamos não contra a carne, não é contra as pessoas. O que as pessoas estão fazendo é agindo e reagindo segundo a escravidão que estão submetidas. Agora, se nós agimos e reagimos
Como uma pessoa natural, isso quer dizer que nós não entendemos nada ainda, que somos crianças espirituais e que agimos como pessoas espirituais, pessoas naturais, mas temos que amadurecer. E o amadurecimento é deixarmos de pensar segundo uma forma natural e pensarmos como Cristo. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. A batalha espiritual é isso. Não se trata de processos, não se trata de métodos, não se trata de lutar contra ideias, não se trata de lutar contra o pensamento natural, e nem muito menos contra pessoas. Mas entendemos que essa luta é nossa para que nós, tendo o entendimento e a compreensão, ou seja, tendo o entendimento iluminado, enxergando segundo a perspectiva de Cristo, nós possamos ajudar as pessoas nesta jornada, ou seja, agirmos como Cristo. Entender que nós somos chamados para proclamarmos a boa nova, ou seja, a salvação, que o reino de Deus é chegado. Mas precisamos também o quê? Proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar as pessoas em liberdade, pois essa é a nossa missão na terra. Quando Jesus diz que, olha, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, batizai. Por quê? Para que a pessoa tenha uma noção clara de que ela morreu para este mundo e que nasceu para Cristo, nasceu para o reino de Deus. E ensinar todas as coisas, ou seja, ensinar a viver segundo uma perspectiva espiritual. Essa é a nossa batalha. A batalha do pensamento, do entendimento. A batalha que se opõe contra essa verdade que liberta. E a gente precisa entender que nós precisamos conhecer para ajudar as pessoas, para sermos luz neste mundo e ajudar as pessoas nessa jornada de crescimento, de entendimento e de libertação. Mas nós precisamos nos libertar. Lembrando que o fundamento é Cristo, que construímos a nossa vida em cima do aspecto da fé, da palavra e da oração, e que não existe outra maneira de crescermos e alcançarmos o entendimento que Deus deseja que tenhamos. A gente precisa crescer nisso, amadurecer, para sermos instrumento de libertação das pessoas, e não escravos do pecado. Porque Pedro escreveu, olha, nós fomos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho, para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus, para expressarmos as virtudes de Deus nas nossas relações, ou seja, para revelarmos o nosso Deus, tornarmos o nosso Deus visível, para agirmos como Cristo. É disso que trata a nossa batalha espiritual, de maneira que a gente deixe de pensar como um ser natural e pensemos como Cristo, como um ser espiritual, para que toda fortaleza construída em cima disso seja de fato destruída, que todo sofisma seja aniquilado e que toda mente seja levada cativa a Cristo, para que Cristo seja visto e conhecido neste mundo. Essa é a nossa batalha. Não são contra as pessoas, elas podem até nos ferir, nos matar, mas nós não lutamos com as mesmas armas. Nós revelamos o nosso Deus, revelamos as suas virtudes e nós precisamos entender que temos que amadurecer, construindo toda a nossa vida em cima desse fundamento que é Cristo, baseado na fé, na palavra e na oração, para sermos instrumento de justiça neste mundo, mas entendendo que o nosso alvo é esse, o propósito da nossa vida é esse, expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender e nos submeter à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.